Oi, gente, eu sou o Heráclito e, a pedidos, né, eu vim falar hoje sobre Bolsonaro e as fake news, tentando responder a duas perguntas, né? Como as fake news funcionam e por que as pessoas acreditam tanto nelas, ou seja, qual é o mecanismo utilizado para criar as fake news, para operacionalizá-las, qual é a operacionalização delas e a razão das pessoas acreditarem tanto, né, nessas fake news. Eu vou trazer aqui para vocês um elemento que é uma entrevista que uma vez eu vi, que foi muito esclarecedora para mim, com um terraplanista. Eu não sei se vocês assistiram aquele documentário da Netflix sobre a Terra plana, que é muito, muito esclarecedor. E há um personagem nesse documentário que é um rapaz que ele ganha a vida fazendo modelos de terra plana. E há um outro local em que ele dá uma entrevista. E isso está no YouTube. E perguntam para ele, mas por que é que você acredita na Terra plana? E ele falou, olha, se o universo for infinito e tiver milhões de estrelas e tal, a nossa vida não significa nada. Mas se for só a Terra plana e tiver um globo e só a gente existir, quer dizer que a nossa vida importa. Então, essa simplificação faz com que ele se sinta menos insignificante e dá para ele um grau de importância. Uma das coisas importantes que a gente precisa entender é que as fake news e a maneira como elas funcionam é por meio de uma simplificação da realidade. A realidade ela é extremamente complexa, né? Quando eu faço uma análise aqui, pode ser que no dia seguinte haja uma modificação. Por quê? Um ator político ele não age de maneira apenas volitiva. Ele vai agir a partir de um contexto dos seus apoiadores que colocam dinheiro na campanha, ele vai agir estrategicamente no que pode ser melhor para ele, e ele pode agir, inclusive, a partir das emoções dele. Ele pode ter uma raiva, ele pode ter alguma coisa emocional, irracional, que faça com que ele tome uma ação. Ou, para utilizar algumas categorias do Popper, ele pode, apesar da realidade estar demonstrando uma coisa, entender errado e tomar uma decisão errada que vai trazer outras consequências que não aquelas que ele estava esperando. Então a realidade ela é extremamente complexa. E nessa realidade, a maioria das pessoas não desempenha nenhum papel relevante. Todavia, quando eu me coloco em uma narrativa maniqueísta do bem contra o mal, em que a minha participação nesse bem é fundamental para a vitória do lado da luz contra as trevas, a minha vida importa muito. Eu passo agora a ser um sujeito extremamente importante nesse cenário de batalha do bem contra o mal. Eu não falo isso simplesmente como modelo da narrativa. Não é à toa que o maniqueísmo foi uma religião na Pérsia, né? O Campbell, quando ele fala em mitologias, ele fala também em ordens míticas. E para ele existem três ordens míticas, né? Uma que diz um sim condicional à realidade, dos povos primitivos. Uma que diz um não à realidade, que é a do budismo, por exemplo. A realidade é ruim, eu não quero ter nada a ver com isso. E uma que diz um sim, desde que eu possa efetuar uma correção. Então, quando eu emocionalmente me vinculo a essa narrativa, eu me coloco dentro de uma ordem mítica, a de que a realidade ela pode ser corrigida e aí então eu passo a aceitar a realidade, desde que os representantes das trevas eles sejam destruídos. Então, para que serve uma mitologia? A mitologia, de acordo com Joseph Campbell, ela vai servir para que o mundo se torne um local confortável. Ela vai me dar um sentido de participação nesse mundo. Então eu passo de ser alguém completamente insignificante para ser alguém que segue um iluminado, nesse caso o Bolsonaro, que parece de fato sentir-se indestrutível depois de ter sobrevivido àquela facada, seja ela verdadeira ou não, mas ele age como se fosse incapaz de pegar a doença, né, no meio de uma pandemia. E agora
Eu vivo em um mundo pleno de sentido e significado, onde a minha vida importa. E esse sentido e o valor emocional desse sentido, ele é muito mais poderoso do que a sua capacidade crítica. Tanto é que o Jung vai falar que a função pensamento e a função sentimento, uma exclui a outra para funcionar. Por quê? Porque na hora que esse sentimento de validez ele se eleva, a função pensamento ela vai ter a espinha dorsal quebrada. Eu uso o seguinte exemplo para os meus alunos, né? Por que que elas são mutuamente excludentes? Uma tem que reprimir a outra para funcionar. Imagine que você tem um namorado ou uma namorada. E alguém começa a dizer, ele nunca mais vem aqui, ele está sempre ocupado. Quando ele está contigo, ele está o tempo inteiro olhando no celular. Só que você é muito apaixonado por essa pessoa. Aí você diz, não, para com essa conversa. Por quê? Porque o valor que você dá à pessoa quebra o raciocínio antes de chegar à conclusão lógica. Olha, esse cara não quer mais nada contigo, ele está te traindo. Ou essa mulher não quer mais nada contigo e está te traindo. Porque o valor se sobrepõe à frieza do raciocínio. Então, isso é muito importante para compreender a efetividade disso. Porque me coloca em uma narrativa em que a minha vida possui um sentido simbólico. Mesmo que esse sentido ele seja extremamente complicado e envolva a aniquilação de outras pessoas. Vejam que o discurso, né, de chamar os outros de comunista e de aniquilação e destruição, ele é isso. Não é que vai existir um mundo em que há espaço para os opostos, que há espaço para o debate. Não, os comunistas caíram, a esquerda caiu, a esquerda deve ser destruída. E tudo aquilo relacionado à esquerda vai ser destruído. E mais, essa simplificação da realidade faz com que todo mundo que seja contra mim faz parte do mal. Como eu nomeei o mal comunismo, então o Dória, que é um neoliberal, na hora que ele se opõe a mim, ele vira comunista. O Witzel, que é um conservador, etc., violento, na hora que ele se opõe ao meu Messias, ele vira comunista. Então, o termo comunista, ele perde qualquer valor explicativo. Ele perde qualquer valor descritivo, porque ele passa a descrever simplesmente qualquer pessoa a qual eu me oponho e que, obviamente, se identifica com o mal enquanto eu me identifico com o bem, né? Porque comunismo, para ter um valor descritivo, ele precisa descrever uma quantidade limitada de fenômenos, e não qualquer um que se opõe a mim, né? Assim como, por exemplo, a esquerda gosta muito de falar em fascista, né? E isso faz com que o termo fascista perca o valor descritivo, porque agora todos que se opõem a mim são fascistas, né? Como eu disse, os extremismos, eles não podem ser identificados nem com a extrema-direita, nem com a extrema-esquerda. Extremismo, ele está para além da dia de esquerda-direita, né? E podem existir extremismos de esquerda quanto extremismos de direita, né? E aí eu queria fazer uma comparação aqui com a década de 20 e com os nazistas. Eu concordo com o Zizek em que essa comparação ela não explica tudo e ela não é uma comparação perfeita. E eu tampouco estou dizendo que o Bolsonaro, seus filhos bolsonaristas, eles são nazistas. Porque, de novo, o nazismo, para ter um valor descritivo, ele depende de descrever uma certa quantidade limitada de fenômenos. Todavia, a ação propagandística deles, a maneira como eles lidam com as fake news, é similar em alguns pontos aos nazistas e é bastante diferente em outros pontos. E eu gostaria de ressaltar tanto a similaridade quanto a diferença. Então, uma coisa que é fundamental para você entender como se operam as fake news, e para isso eu vou usar uma remissão ao Goebbels e ao Mein Kampf do Hitler, nos dois capítulos em que ele fala sobre propaganda, é que a propaganda ela não é simplesmente a arte da persuasão, de fazer você mudar de ideia ou mudar de atitude, né? Mas frequentemente ela tem um foco, né, que é reforçar ideias, crenças e tendências que já existem, né? Para tornar essas crenças, tendências e ideias pré-existentes, né, mais claras, mais distintas e mais focadas. E mais, a propaganda, em seu sentido mais pejorativo e mais negativo, ela não funciona só com mentiras e falsidades, mas ela opera com muitos tipos de verdade. Desde a mentira deslavada, né,
até a meia-verdade ou uma verdade fora de contexto, né? Vamos pegar o nosso exemplo atual. A cloroquina, ela é uma meia-verdade, uma distorção da verdade. Eu pego um remédio que talvez tenha resultados com relação ao coronavírus, e ao invés de eu dizer isso, olha, existe essa possibilidade, ela tem riscos, ela carece de mais testes. Não. Eu tiro completamente de contexto, eu distorço, eu digo, agora nós temos a cura. Então, não é simplesmente uma mentira deslavada, como dizer que suco de limão cura o coronavírus. Não. Eu estou usando aí uma meia-verdade. A propaganda, nesse caso, ela vai apelar tanto para aspectos racionais, quanto irracionais, quanto racionais. E não simplesmente para aspectos irracionais, né? E aí o que acontece? Eu vou pegar aqui uma citação que eu traduzi do Mein Kampf. Eu tenho o Mein Kampf aqui, apesar de ser judeu de esquerda, porque você só pode criticar aquilo que você estuda. E é um documento muito importante para você compreender o nazismo, né? Então ele vai dizer, abre aspas, né, Hitler falando, os poderes de recepção das massas são muito restritos e sua compreensão é fraca. Por outro lado, eles esquecem rápido. Sendo esse o caso, toda propaganda efetiva deve ser confinada ao essencial, e esses devem ser expressos tanto quanto possível em fórmulas estereotipadas. Os slogans devem ser persistentemente repetidos, até que o último indivíduo tenha entendido as ideias que estamos transmitindo. Por exemplo, então, como as massas esquecem rápido e têm um poder de recepção limitado, eu não posso dizer, olha, a cloroquina é um remédio que é utilizado em outros tipos de doença, mas que ele tem riscos e pode ser que ele seja promissor para tratar a COVID, desde que nós façamos uma série de testes que vai levar alguns meses. Não, isso ele vai esquecer rapidamente. O que eu tenho que dizer é, a cloroquina é a cura. E aí as pessoas vão repetir isso. Porque elas não têm uma capacidade, para o Hitler, né, uma capacidade de recepção grande e esquecem fácil. Isso que eu falei, as massas, segundo Hitler, vão esquecer rapidinho. Mas quando eu digo bandido bom é bandido morto, é fácil, né? Ou quando eu digo machistas, fascistas não passarão, igualmente fácil. E desde que eu repita isso à exaustão, eu vou transmitir essa mensagem com muita facilidade. Ou outra das mensagens do Bolsonaro, né? Temos que fechar o Congresso e o STF. Por quê? O que está acontecendo? Não há uma explicação, é simplesmente um slogan que é facilmente memorizável e facilmente repetido, né? Então, para o Hitler, né, a propaganda para as massas devia ser simples, ela devia mirar no nível mais baixo de inteligência e deve ser reduzida a slogans fáceis de aprender que devem ser repetidos exaustivamente, concentrando elementos de amor e ódio. Então, a propaganda bolsonarista, ela concentra elementos de amor no Bolsonaro e nos seus seguidores e cria um forte sentimento de unidade de grupo e, de novo, apelando para o velho Freud. Quando você está identificado com o grupo, improvável não existe. E elementos de ódio muito profundos. Contra quem? Contra tudo isso que está aí. Outro slogan fácil, que simplifica a realidade. Ou contra os comunistas. Então, todo mundo passa a ser comunista. Eu não preciso de nuances, não preciso fazer distinções, eu não preciso fazer ponderações. É simples, é fácil, é direto, é fácil de decorar, é fácil de repetir. E aí eu passo a ter um inimigo claro, né? Como vários robôs bolsonaristas colocaram aqui nos comentários, né, que eu sou comunista, ou que eu sou feio, etc, etc. Mas sempre essa coisa do nós contra eles, né? E qual era a serventia para o Hitler, né, da propaganda no nazismo? Ela serviria, né, para doutrinar todos os alemães. O objetivo era unificar todo o povo alemão em um único objetivo e um único pensamento. Os bolsonaristas conseguem isso? Não.
porque eles fizeram uma cisão da sociedade, em que eles não identificaram um único grupo não brasileiro ou não germânico, como era o caso do meu povo, os judeus, né? Eles fizeram uma divisão. Metade do Brasil é comunista e a outra metade é bolsonarista. É mais ou menos como no Quincas Borbas, né? O vencedor as batatas. Eu tenho para ter as batatas, eu tenho que matar metade da população. Então aí já tem uma grande diferença. Por quê? O discurso bolsonarista ele não tem como unificar todos os brasileiros em um único objetivo e um único pensamento. Porque metade dos brasileiros é comunista. E isso faz parte do fundamento do discurso deles, né? E aí uma coisa muito importante, que também não é fácil de fazer no Brasil, é que os nazistas, eles misturavam temas do patriotismo alemão tradicional com os temas nazistas, identificando os dois. Logo, ser um patriota alemão era ser nazista. O bolsonarismo tenta fazer isso com as fake news, só que nunca houve um patriotismo brasileiro. Ao contrário, nós sempre tivemos um viralatismo. Tanto é que os patriotas bolsonaristas vão às ruas com bandeiras norte-americanas. Apesar de que para eles aparentemente não é uma contradição. O Bolsonaro bater continência à bandeira americana num gesto absurdo para um chefe de Estado, completamente absurdo, é perfeitamente normal. Mas uma coisa que é semelhante é que no esforço de chegar ao poder, os nazistas eles conseguiram identificar a República de Weimar, que é o que antecede, é o regime político que antecede a ascensão nazista ao poder, e eles fizeram também um autogolpe, isso é importante dizer, eles identificaram o racionalismo da República de Weimar com algo imoral, decadente, e o símbolo da impureza racial e da podridão judaica. Então você veja que tudo isso que está aí é podre, imoral, enquanto eles são os detentores da verdadeira moralidade pública, né? E aí, para o Goebbels, que o nosso ex, o Alvin, fez um vídeo em que ele fazia um cosplay do Goebbels, e aí você vê que há, sim, uma inspiração na estética nazista, né? A propaganda ela não serve simplesmente para chegar ao poder, mas, igualmente, para manter alto o nível de entusiasmo e comprometimento com o regime, né? Mas aí qual é a diferença entre o nazismo e o bolsonarismo? É porque os nazistas eles entendiam que a propaganda por si só não é o bastante. Ela tem que estar aliada à espionagem, a ações militares, a ações políticas, no qual eles foram de fato muito eficientes, né? Enquanto o bolsonarismo é extremamente ineficiente no que diz respeito às ações políticas. Muito pelo contrário, a sua propaganda torna inviável outras ações que não sejam propaganda. Como agora eles começaram a atacar o Sérgio Moro, né? E aí, era muito interessante o que é que o Goebbels, nomeadamente, falava acerca da verdade, né? Isso vale também para o Carluxo e para os bolsonaristas em geral, né? Era verdade aquilo que melhor servisse aos interesses do Estado. E aí o próprio Goebbels afirmava que a propaganda não tem nada a ver com a verdade, mas com os interesses do Estado. Então é por isso que é fake news, porque não tem a ver com a verdade, tem a ver com os interesses dos bolsonaristas, né? E eles não contavam só mentiras, mas eles eram mestres em distorcer a verdade. Como, por exemplo, como é que os nazistas dominaram a Polônia? Havia, acho que era no norte da Polônia, algumas famílias alemãs, colônias alemãs, que viviam ali. E aí começou-se a fazer uma propaganda de que essas pessoas eram humilhadas pelos poloneses, viviam em extrema pobreza e que precisavam ser resgatadas pelo exército alemão. Até que eles criaram uma fake news de um ataque a uma rádio. E utilizaram isso como justificativa para invadir a Polônia. E eles invadiram e os poloneses sequer reagiram, né? E outra coisa que é muito importante entender é que a propaganda nazista, por mais irracional que ela fosse, ela representava, de fato, as aspirações da pequena burguesia e da classe média germânica. Assim como esse irracionalismo bolsonarista, ele, de fato, representa as aspirações da nossa classe média e da nossa pequena burguesia, que é escravocrata,
que devemos nos lembrar, o golpe de 1º de abril de 1964, ele foi precedido por uma marcha pela família, propriedade, tem um outro coisinha do slogan, né, em que as pessoas pediam a ditadura militar. Então nós temos uma pequena burguesia, uma classe média que é autoritária, que é antidemocrática, que é irracionalista, que é antiluminista e extremamente extremista. E mais, é uma pequena burguesia, uma classe média forjada pela escravidão. É escravocrata. Que não dá valor ao trabalho manual, que se possível, teria escravos. Como aqui no Ceará, não sei como é nos outros estados, mas era muito comum que se pegasse uma menina para criar no interior, e essa pessoa ia estudar aqui, ia ser sua empregada doméstica até completar 18 anos e casar, sem receber nenhum centavo. Ou seja, era um trabalho escravo. E na minha infância isso foi muito comum aqui, mas muito comum mesmo. Você trazer uma pessoa do interior, algumas vezes mais raros era uma pessoa do sexo masculino, mas em geral uma moça, e essa pessoa trabalhava de graça a vida inteira para essa família, em troca de morar na capital e ter um teto, comida e estudar aqui na escola pública. Ou seja, a troco de nada. Era trabalho escravo, né? Então, os bolsonaristas, o Carluxo, Ed Caterva, eles estão traduzindo as aspirações dessa classe média. E é como eu já falei outras vezes. Na década de 90, todo mundo era o Bolsonaro. Na década de 90, eu tive um professor que abertamente era um professor de física, em uma escola de elite fortalezense, uma das mais caras e mais conceituadas daqui, que falou que ele se impressionava de como é que a filha do Chico Buarque casava-se com Carlinhos Brau, que era um homem de olhos claros, Chico Buarque, e ela se casava com um macaco. Ele disse isso em sala de aula. E mesmo naquela época, isso me chocou. Assim como, anos antes, em uma aula de biologia, um professor também dessa mesma escola de elite fortalezense, de onde eu e a Paty estudamos, tinha um colega nosso que estava com uma bandana, e esse professor esculhambou com ele, colocou ele para fora de sala e virou-se para ele e disse: você só vai se dar bem na vida se um dia viado se der bem na vida. E esse rapaz, ele sequer era gay. E ele foi vítima de homofobia e ele não teve nenhum pudor de dizer isso de público na frente de uma sala de estudantes secundaristas. Então, veja que a mudança cultural que houve, ela é recente e ela é frágil. Na cabeça da maioria das pessoas de 50, 60 anos, não é impossível entrar que os gays possam viver e se dar bem na vida e expressar seus sentimentos abertamente. É só impossível, não entra. Elas não conseguem pensar isso. É um negócio muito impressionante, mas é um fato, né? Então, eles expressam essas aspirações, que eles sentem tolhidas a partir do momento em que vai surgir e vai ser reforçado por muitas empresas, etc., o politicamente correto. E aí, como eles perdem muitos privilégios, e não direitos, não perderam nenhum direito, mas enormes privilégios, eles se sentem ameaçados. Suas aspirações são ameaçadas. E aí, nesse ponto, você entende por que as fake news elas funcionam. Nossa sociedade é uma sociedade, lamentavelmente, conservadora, escravocrata e violenta. Extremamente violenta, né? E mais, o homem cordial de raiz do Brasil, ele é o homem passional. E, de fato, nós temos um pouco dessa passionalidade. Nós preferimos pensar com o fígado, ao invés de pensar criticamente. O pensamento crítico, ele não é um valor. Ele é visto como um desvalor para a maioria das pessoas. Eu, que tenho vários louros acadêmicos, frequentemente, quando eu começo a discutir alguma coisa, as pessoas já me chamam de pseudo-intelectual. Porque a intelectualidade, ela sempre foi mal vista. Aqui no Ceará, existe um valor muito elevado do estudo, né? Mas, no geral, isso não é exatamente algo de bom tom, né?
Então, você vê como é que isso opera, né? Isso não está simplesmente tentando convencer as pessoas, mas está apelando para sentimentos e aspirações já existentes, o que faz com que seja um solo fértil para as fake news. Bom, pessoal, é isso que eu tentei explicar para vocês. Ah, só mais uma coisa, né? Existe um termo americano que é viés de confirmação. Como é que a gente pode entender? Ó, eu já tenho essas aspirações, eu já sou um cara racista, eu não, né? Deus me livre. Mas um bolsonarista médio, né? Um racista, autoritário, machista, etc. E aí, eu escuto um outro discurso. A partir da minha atitude, eu vou ter um processo de apercepção ativa. Ou seja, de pegar um novo conteúdo, eu sempre confundo com essa câmera, e assimilar e ligar associativamente ao conteúdo pré-existente, o que permite que eu entenda esse novo conteúdo. Só que quando não tem nada na minha constelação subjetiva de complexos que se aproxime associativamente desse novo conteúdo, eu vou tender a excluí-lo e a selecionar outra coisa. Por quê? Porque a atitude da consciência sempre é unilateral, porque ela sempre vai ter uma direção. E direção significa unilateralidade. Então, sempre que alguém me disser uma coisa para a qual eu já tenho elementos na minha constelação subjetiva de complexos, eles vão colar imediatamente. E ao falar para aspirações já existentes, eu favoreço essa assimilação, essa apercepção ativa das pessoas. Eles vão dizer, nossa, é isso mesmo. Por quê? Porque no fundo elas já pensavam isso. E passam a ter um rapport, uma identificação com aquela pessoa que expressou isso. Né? O que torna tudo muito mais difícil. Né? Bom, gente, é isso. Se vocês gostaram, por favor, deem um joinha, compartilhem. E muito obrigado. Eu espero que vocês entendam que apesar de ser um divulgador científico, especialmente da psicologia analítica, nós não podemos nos esquivar de falar dos grandes problemas do nosso tempo. Como o Jung fala no Tipos Psicológicos, assim como Freud fez uma teoria sexual das neuroses, a gente poderia fazer uma teoria política das neuroses. Porque muitas pessoas adoecem em virtude dos problemas políticos de nosso tempo. E todos nós estamos sentindo isso agora na pele. Né? E eu espero também que vocês percebam que eu estou tentando ser o máximo desapaixonado aqui. Não existe neutralidade. Neutro só o sabão de coco. Isso é uma tolice, isso é uma bobagem. E é por isso que eu declaro de que lado eu estou. Eu sou um homem de esquerda. Agora, eu não sou burro nem cego. Né? E na medida do possível, eu tento agir criticamente ao observar os dois lados. Né? Mas, obviamente, como todo mundo, eu tenho um viés e não me esquivo desse viés, porque tudo que eu falo diz respeito também à minha própria equação pessoal e à minha própria constelação subjetiva de complexo e à minha vivência. Tampouco eu estou falando aqui de grandes verdades. Eu estou expondo uma interpretação dos fatos a partir de uma perspectiva principalmente historiográfica e psicológica, mas que pode estar equivocada. Cabe a vocês terem senso críticos ao analisar a minha análise. Né? É isso, moçada. Muito obrigado. E, por favor, curtam e compartilhem. Desculpem esse barulhinho que fica, porque o meu computador superaquece e eu não tenho como fazer nada sobre isso durante a pandemia, porque está tudo fechado. Eu prometo que eu vou tentar resolver isso quando esse negócio passar. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês desculpem as minhas limitações técnicas.